Olá, pessoal do Somos Todos Mestres. Estamos aqui novamente com mais um episódio para vocês. Eu, a Érica Lima, junto com o querido Jefferson. Olá, Jefferson. Olá, Érica. Olá, pessoal do Somos Todos Mestres. Tudo bem com vocês? Estamos aí de volta. Sim. Infelizmente, a Joyce novamente não pôde estar com a gente, mas assim que ela puder, ela vai voltar, vai gravar novos episódios aqui conosco. Mas enquanto isso, nós vamos aqui batendo um bate-papo com vocês, conversando sobre os nossos processos, sobre as nossas vivências, sobre as nossas experiências, compartilhando com vocês um pouquinho do que a gente vivencia a respeito desses assuntos de espiritualidade, de expansão. Não é mesmo, Jefferson? Isso mesmo, a gente não pode deixar de fazer, né, o nosso programa, porque isso é tão bacana pra gente e a gente vê que para vocês também faz uma diferença, então todo mundo sai aprendendo um pouquinho, né? Todo mundo sai ganhando um pouquinho, né? Porque a gente até comenta, eu e o Jefferson, a Joyce também, né? Que no final dos episódios a gente sente essa diferença energética, né? A gente sente essa movimentação energética que tem no nosso campo quando a gente senta e para conversar, ou no caso das pessoas que estão nos ouvindo ou nos vendo, para ouvir ou ver assuntos relacionados à nossa expansão, né? O quanto mexe com o nosso campo, o quanto eleva a nossa vibração, e é algo muito gostoso, né? Para todos nós. Sim, com certeza. Acho que a parte importante é que você, no momento que a gente está gravando, a pessoa está vendo os nossos programas, ela para um pouquinho e nesse momento, que acho que é o que faz a diferença, e como outros programas existem, a pessoa ela olha um pouco mais para ela naquele momento, e aí na conversa, no nosso bate-papo, ajuda ela a refletir sobre ela, né? Se conhecer um pouco mais. Por isso que acho que dá essa mudança no campo energético, ou no ânimo, né, na vontade da pessoa, né, ela acaba saindo mais motivada, mais feliz, né? É verdade. Ou reflexiva também. Né? Eu vou só pedir desculpas para o pessoal que está vendo os vídeos, é que hoje, do nada, resolveu aparecer sol aqui na Finlândia. Nossa, que maravilha, né? Que maravilha. E aí, como tá vindo da janela aqui, eu não tenho cortina nessa janela aqui, que é da porta da cozinha, que dá para uma varanda. Então, de vez em quando vai começar a ficar mais escuro ou mais claro a minha imagem, mas é por conta do gracioso sol que tá ali. Que faz falta faz aí, muita né? falta, muita falta. Mas o tema que nós vamos trazer para vocês aqui hoje, a gente estava conversando bastante sobre ele semana passada, e também durante o episódio até chegamos a citar sobre a questão da disciplina, né? Do quanto é importante nós mantermos a nossa disciplina a respeito do nosso autodesenvolvimento, a respeito da nossa expansão, porque se a gente somente senta e assiste um vídeo na internet, aprende alguma prática, aprende algum tipo de meditação, algum tipo de novos hábitos mesmo, algum tipo de hábito novo que vai influenciar na nossa expansão, no nosso desenvolvimento, mas se a gente não coloca aquilo em prática, resultado não vamos ter, né, Jefferson? Não vamos ter esses resultados. E se a gente não mantém uma disciplina na hora de colocar isso em prática, porque colocar em prática requer muita disciplina, requer muito empenho da nossa parte. E a gente resolveu conversar sobre esse assunto porque nem sempre é algo simples de ser feito. Muitas pessoas não têm aquela força da disciplina, aquela energia da disciplina ainda no seu campo. Às vezes eu costumo dizer que a gente tem uma disciplina forçada, que é uma disciplina de bater o cartão quando tem um outro lado para conferir se eu tô lá batendo o meu cartão ou não. De trabalhar e executar suas tarefas quando tem um gerente ou um chefe ou um coordenador para avaliar se você está fazendo ou não as suas tarefas, se você está fazendo o seu serviço. Então, eu costumo dizer que isso não é disciplina, né? Porque é uma disciplina forçada. Se não tem ninguém olhando, você vai estar fazendo? E isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi comigo quando eu cheguei aqui nesse país geladinho, porque... Que em vez de quando aparece o sol. Que de vez em quando aparece um sol. Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito determinada, já contei isso em outros episódios, de descobrir
qual era não somente o meu propósito, porque eu vejo propósito como o caminho hoje em dia, eu vejo que várias atividades que aparecem no nosso caminho são propósitos de vida, mas eu vim muito determinada a descobrir tarefas que me dessem prazer de fazer, que me dessem muito amor, que mexessem com o meu campo vibracional de uma forma positiva e não que fosse uma obrigação, que a gente até conversou sobre isso no episódio de semana passada, né? De trazer amor para as nossas atividades. Prazer, né? O amor, o prazer. Exatamente, o prazer. Isso, Jefferson. Obrigada. Eu tô na semana do amor aqui, que eu tô na semana do chakra Maravilha, cardíaco, maravilha. E aí saiu o amor. Maravilha. O prazer não deixa de estimular o amor e o amor e vice-versa, né? Mas eu observei, foi uma das primeiras coisas que eu observei, pessoal, a questão da disciplina. Porque eu tinha o meu horário totalmente livre para mim, eu tinha os meus dias totalmente livres, eu tinha a minha vida totalmente livre para eu executar tarefas e coisas que eu gostava de fazer. Só que aí é aquele... Você levanta cedo sem ter um horário para cumprir lá, para bater o cartão. Você vai manter a sua disciplina de horário das suas atividades, do seu trabalho, se é algo para você, se não tem ninguém te cobrando, não tem ninguém exigindo nada, não tem ninguém te dando um prazo para você fazer algo, é você com você mesmo. Então, assim, foi algo muito desafiador. Eu acho que foi uma das coisas mais desafiadoras que eu passei num primeiro momento, que foi, na época eu chamei de você ser seu próprio patrão, você ser seu próprio chefe, que é um dos maiores desafios, assim, da gente manter essa disciplina que às vezes a gente acha que tem, e aí a gente descobre que não tem tanto assim quando você não tem mais ninguém te vigiando, quando é só você com você mesmo. E em relação às práticas espirituais, às práticas holísticas, tudo aquilo que a gente aprende e que vem pra gente realizar, é algo também ainda, às vezes até mais desafiador, porque quando a gente está relacionando a um trabalho que tem um retorno financeiro, ou a gente faz, ou a gente não paga as contas. Então, mesmo que você é meio que forçado a desenvolver essa disciplina nesse trabalho. Agora, quando é o trabalho de você se autodesenvolver, desenvolver sua consciência, desenvolver seu espírito, né? E para a sua expansão mesmo, né? Para o nosso processo de evolução, se não é você muito centrado com você mesmo, se não é você falando, não, eu vou lá realizar meu yoga agora, mesmo que o meu corpo tá falando, fica quieta, deitada. E se a gente não levanta e fala, não, eu vou sim meditar, porque eu me propus a meditar, porque é algo que eu sinto que para mim, no meu campo, me ajuda muito. E outra coisa também é sempre a gente buscar aquelas práticas que nós estamos sentindo, que traz retorno pra gente. Porque não adianta nada a gente querer ter disciplina com aquelas atividades que também não vão trazer retorno, ou que você não está sentindo tanta diferença no seu campo com aquela atividade. Mais difícil ainda vai ser para manter a disciplina. É mais ou menos isso que eu queria comentar a respeito da disciplina. E você, Jefferson? Nossa, obrigado, viu, Érica? Porque tudo isso foi maravilhoso e tudo que você falou é muito verdadeiro. Eu acho que assim, eu posso complementar algumas coisas, porque você falou em essência tudo, na verdade. Essa é a verdade. Sempre tem complemento, eu falo isso. E aí, quando você vem, você também vem e coloca aquele complemento que eu falo, tá vendo? Depois ele falou que eu falei tudo. Bom, assim, a disciplina, que era uma das coisas que a gente queria falar, a gente conversou na semana passada, que a gente ia gravar nessa semana. Sim. Uma das coisas mais importantes para qualquer coisa na vida, qualquer coisa. É claro que aqui todos os nossos programas a gente tem esse viés espiritual ou espiritualista, né, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que é o carro-chefe dos programas aqui, não somos todos mestres. Mas para qualquer coisa na vida. Disciplina não é assim, é para tudo na vida, mas não é para qualquer um. Aí que tá. Porque realmente é algo que exige da nossa persistência, da nossa dedicação, do nosso foco. Então,
Você que está ouvindo esse nosso podcast ou está vendo o vídeo depois no YouTube, você tem provavelmente várias metas na sua vida, você tem vários planos, e quais que sejam eles, em quais setores da sua vida. Eu posso dizer uma coisa para você, você só vai conquistar eles, quais que sejam esses planos e essas metas, você só vai conquistar se você tiver disciplina. Em cima da disciplina, várias outras possibilidades, situações se ramificam através dela. Mas sem a disciplina, você não vai conquistar. Não é jogando praga, não é isso. Mas é simplesmente sendo realista, tá? Sem querer fantasiar ou gerar alguma coisinha aí que o universo vai entregar para você sem você fazer nada. Isso não existe. Tem muita gente que acha isso, né? Isso, acha. O que vai acontecer, o universo, Deus, sei lá, força maior, como você quiser imaginar, a vida, ela só vai te entregar se você fizer o movimento, se você colocar em ação. Só que assim, não adianta você só fazer uma vez e por exemplo, fiz um movimento e nunca mais vou fazer nada. Existe uma disciplina para você ter resultados, né? Então vamos dar um exemplo aqui muito cotidiano. Você está querendo fazer um regime, ok? A pessoa aí que esteja ouvindo a gente. Ela quer fazer um regime, quer ficar com um corpo mais bonitinho, quer emagrecer e tudo mais. Se a pessoa não tiver disciplina em vários setores, como alimentação, o que você está ingerindo, os horários que você está comendo, carboidrato, proteína, qual que seja a sua alimentação, aqui no julgamento de alimentação, mais exercício, mais descanso, para você ter um resultado, existe uma continuidade, não é você vai fazer um mês, você conseguiu um resultado, você fala, oba, beleza, consegui, não vou precisar fazer mais nada, e sei lá, semana que vem eu vou passar todas as vezes na padaria, vou, sei lá, comer um monte de sonho, donuts, não vai dar certo, não vai dar certo, porque faltou disciplina para você. Então, quando a gente vê esses casos de sucesso, né, em quais setores que sejam, tá, gente, quais setores que sejam, todos eles, de alguma forma, tiveram disciplina nessas áreas. Em dedicação, foco, determinação, estudos, continuidade e tudo mais que deriva disso. Então, não pensem, não se iludam achando que não é só você fazer um movimento, fazer um curso, fazer uma coisa, que depois disso você não precisa fazer nada. Tá? E aí, já saindo do micro para o macro, nós estamos aqui encarnados, que seria o macro do macro, e ainda com algumas pendências, com algumas dificuldades, né? Algumas não, várias, né? E eu estou me incluindo nisso, e porque a gente não tem disciplina a cada encarnação nos processos que a gente precisa desenvolver. A gente vai deixando, a gente vai adiando, a gente vai protelando, procrastinando, e o tempo vai passando, a vida vai seguindo, você acaba fazendo coisas que depois você se arrepende, porque você não estava ligado na tua essência. E também, o que mais eu vejo, no sentido assim, lá no mundo espiritual, nos casos clínicos, nas regressões, o arrependimento maior para as consciências, os espíritos, depois de desencarnados, no ponto que deixaram de fazer as coisas. O que mais arrepende no mundo espiritual, nos planos astrais, nas cidades astrais, é o que deixou de fazer. Não que você fazer uma coisa ruim não gere um arrependimento. Mas diante disso vem um aprendizado, uma série de coisas, mas deixar de fazer, isso mexe muito com o espírito lá, e isso gera uma demanda, uma necessidade para a próxima reencarnação, né? Você precisa reencarnar para coisas que você deixou de fazer, ou seja, você não se aplicou, você não teve uma disciplina. Então a disciplina é fundamental. Eu me pego várias vezes no cotidiano, no dia a dia, sem disciplina, simplesmente isso. E me faz muito mal não ter disciplina. E a Érica foi primorosa em dizer que quando ela identificou a disciplina forçada e a disciplina natural, né? Então, eu também trabalhei muitos anos, de novo, em grandes empresas, e lá você tinha uma disciplina, você tinha um horário, você tinha
você tinha que bater o cartão, né? Então aquilo não era uma disciplina de, eu sou uma pessoa regrada e tal. Você era obrigado a fazer, senão você ia perder o emprego, senão você ia ser chamado a atenção. Então você fazia aquilo porque você estava condicionado, como se fosse uma boiada que está ali no pasto e que tem lá os peões que condicionam o boi para pastar, depois não voltar para o estábulo. Então, ou seja, você fica ali numa condição meio que com a massa, né? E quando eu saí desse mundo e já há muitos anos estou nessa parte autônoma, né? Onde que se eu não tiver disciplina na minha história, no meu trabalho, simplesmente não tem trabalho, não tem retorno, não tem sobrevivência, não tem sobrevivência, não tem vivência, não tem nada. Então, assim, aí sim você vê quanto que você está habilitado a estar disciplinado, focado, determinado. Aí sim você é testado, né? Então, acho que é importante a gente ter uma clareza de que muitas vezes nós estamos condicionados e não estamos vivendo a nossa essência no processo. Então é muito importante a gente tá atento a isso e tudo que a Érica falou, para mim foi um momento de prestar atenção nos meus processos de disciplina, que eu posso dar uma dica, assim, antes de eu fechar aqui minha parte, finalizar, que me veio aqui como intuição, foi o seguinte, às vezes as pessoas ouvem os nossos podcasts, ou veem os nossos vídeos, pode dar uma impressão que nós somos, tipo, pessoas, assim, maravilhosas, que a gente não erra, que a gente não tem dificuldade. E eu acho que os nossos programas, eles têm, não sei, assim, não posso dizer dos outros, mas os nossos programas têm um diferencial, contar o real da nossa história, sem ficar fantasiando, sem querer endeusar um amigo ou outro, né? Mas, assim, eu vejo que, no meu caso, ainda a disciplina é algo que ronda a minha vida. Sim. Eu preciso ser disciplinado, apesar de eu ter uma característica até um pouco metódica em algumas coisas, e que me fazem ser disciplinado. Mas mesmo assim, se eu for buscar um resultado ainda maior, eu preciso estar mais disciplinado, eu preciso estar ainda mais rodando bem, né, gerando um processo mais redondo na minha vida. Então, acho que uma dica que para os nossos ouvintes, né, as pessoas que acompanham os nossos programas, seria elas observarem quando elas percebem que elas não estão sendo disciplinadas e corrigir o trajeto no momento que elas percebem. Porque o lance as pessoas passam um tempão e não percebem que não estão mais disciplinadas, que fugiram da disciplina, que já estão esculachadas e tudo mais, aí depois, lá na frente, fala, meu Deus, eu larguei os meus planos, meus projetos, então tem que começar tudo de novo. Aí nessa de ter que começar tudo de novo, a pessoa desanima, né, ela fica chateada, aí ela larga tudo e fica assim, tipo, fica para uma outra encarnação, ou sei lá, quando alguém eu der sorte. Então, assim, o lance é se observar, a autoobservação. Quando você fugir um pouquinho do trajeto e não estar mais disciplinado, volta mais rápido, entendeu? Porque dá tempo para você corrigir o trajeto, para ele não ficar tão fora do caminho, né? Pra você corrigir. Por exemplo, se você está navegando com um navio, ou sei lá, um barco, um veleiro, e você está no oceano, aí você está fazendo as coordenadas, satélite, sei lá, deu algum problema, ou você está fazendo por conta própria, se você erra um pouquinho, alguns graus, e vai continuando sem perceber, quando você olha, você já desviou do teu caminho centenas e centenas de quilômetros. Você está indo. Então, você percebeu que você está saindo um pouco do trajeto, corrige o mais rápido possível, para você não estar muito distante do foco, da tua origem, entendeu? Do teu objetivo, do teu plano. Então, acho que esse exemplo que você deu da navegação ficou perfeito. Perfeito, né? Porque dá pra gente visualizar essa questão de quanto mais tempo a gente demora para corrigir esse percurso, mais difícil, né? Vai ficar mais desafiador, mais complexo, porque muito mais coisas vão ter aparecido e a gente vai ter
até perdido um pouco o foco do que era que tinha lá atrás, né? Perdeu o foco, desanimou, né? Ficou É, sem a disciplina e aí, é, aí acaba até degringolando muitas vezes. Aí sim, desiste mesmo, não sim, quer mais, fica de mal, é. aí começa a reclamar com os amigos espirituais, ou Aham, eu recebo muito assim, os meus mentores esqueceram de mim, é. eu fiquei de mal de Deus, eu fiquei de mal dos mentores, mas, gente, não existe isso, hein? Só vou avisar vocês, não existe. Existe é você ter ficado de mal. É. Existe é você ter esquecido dos Uhum, mentores. Existe é você não estar atento. uhum, Tá? Agora, claro que isso não é fácil. Não é fácil. Ser campeão, ser bem-sucedido, ter os resultados que você quer, gente, é dedicação, é trabalho, é estudo, é foco, é disciplina. Os grandes atletas, os grandes empresários, as pessoas de sucesso em suas áreas, as pessoas que têm corpo muito bonito, que as pessoas falam, olha, eu queria ter o corpo daquela pessoa, né? Assim, ou do jeito que o corpo daquela pessoa. Gente, além dos fatores genéticos, tem disciplina ali. Essas pessoas não estão assim sem fazer nada. é. Não é nem Elas só o fazem fator genético, né? Teve muita disciplina para chegar naquele isso. resultado. O fator genético ajuda, É. tá? É uma coisa que não tem jeito nessa encarnação. É tipo, ou você tem ou você não tem Uhum, jeito. Mas assim, mesmo sem a genética, é possível você chegar próximo ou do jeito que você quer, mas só com disciplina, não existe outra forma, sim. tá? Então, disciplina é assim fundamental para que você consiga conquistar os seus objetivos, suas metas nessa encarnação e depois dessa encarnação. Em Então, qualquer tempo, né? é tempo atemporal. Uma dica que eu queria deixar para o pessoal, Jefferson, a respeito do assunto da disciplina, é que para mim também, igual o Jefferson comentou, gente, não tem ninguém aqui perfeito, não. É algo que eu gosto muito de trazer sempre as minhas histórias para mostrar, olha, eu passo os meus perrenguezinhos aqui e é com eles que eu aprendo. Então, assim, essa dica que eu vou passar para vocês é algo que eu tenho utilizado ultimamente e tenho sentido muito resultado, que é se você sente que você está precisando aumentar a energia da disciplina em você, no seu campo, procure ficar próximo de pessoas que você já enxerga Legal. como muito disciplinadas. Pessoas que já têm essa energia mais elevada no campo dela, procure ficar próximo dessas pessoas, procure manter contato com essas pessoas, porque isso somado ao que o Jefferson falou, de manter o seu foco, manter o seu ritmo ali, manter o seu navio certinho, no prumo certinho, porque não vai adiantar nada também ficar só perto da outra pessoa e querer que caia do céu, igual o Jefferson comentou. Querer ir no vácuo e não fazer nada, né? Ir no vácuo. Foi ótimo. Mas de você ficar perto ajuda para aumentar esse tipo de energia no seu campo também. Para quem virar e falar, Érica, mas eu não tenho oportunidade hoje em dia, não tem ninguém perto de mim que eu veja com tanta disciplina assim. Mas a gente sempre conhece alguém que é muito disciplinado, mas como a gente não tem tanto essa energia no nosso campo, a gente tem dificuldade de Enxergar, enxergar né? na outra pessoa a disciplina. E aí, uma coisa que eu vim fazendo em 2018 todo, no final de 2018, até recentemente, eu passei por um processo muito bonito de cura com a mãe, cura com um processo com a mãe, que eu fiz um tratamento dentro da constelação familiar. E aí, eu parei para listar todas as habilidades da minha mãe. Tudo que a minha mãe tem, que é uma força, um poder muito grande dela. E eu parei para listar tudo isso, para honrar tudo isso. E aí eu percebi o quanto a minha mãe é disciplinada. E eu nunca tinha percebido isso. Porque a disciplina não era algo que eu visava, não era algo que eu buscava e eu não tinha, né? Eu falei com o Jefferson, comentei com vocês. A gente acha que tem disciplina porque a gente está seguindo porque o outro está te vigiando. Né? Porque está condicionado porque o outro está te vigiando. Então eu achava que eu era uma pessoa muito disciplinada. Mas eu descobri que eu não tinha a disciplina no meu campo quando eu fiquei por conta própria. Eu falei, agora você tem o seu horário para dormir, seu horário para acordar. Você pode escolher tudo da sua vida. Aí eu falei, epa, tá difícil. Mas aí, quando eu observei essa questão da minha mãe e a quantidade de disciplina que ela tem
muito forte no campo dela, o que eu comecei a fazer? Eu não estou próxima dela fisicamente, mas eu comecei a mentalizar, não só honrando essa força dela, mas mentalizando essa força também. E aí eu sugiro a vocês que façam isso com pessoas que você olhe e enxergue a disciplina nelas, honre essa força, essa energia dessas pessoas e se visualize nesse campo, nessa energia dessa pessoa, nessa energia de disciplina. Porque é algo que começa a aumentar muito o seu campo vibracional para te dar um gás a mais para você levantar cedo, se você quer, para você ir para academia, igual o Jefferson comentou, para você buscar aquele resultado que você está querendo. E aí ajuda a trazer esse campo a mais energético para o seu campo quando você está sempre mais próximo com pessoas que têm aquela energia que você está buscando. Né? A dica que eu deixo para o pessoal aqui. Perfeito. Eu acho que a gente pode encerrar, querida. Sim, nota 10. Sim. Eu encerro, você encerra, Jefferson, por mim? Vou encerrar então. Tá. Uhum. Bom, se despede aí então, querida, e eu encerro daqui, pode ser? Tá bom. Pessoal, um beijo enorme para vocês, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui gravando os podcasts, é uma honra para mim receber cada um de vocês aqui com a gente. Eu, Jefferson e a Joyce, nós amamos esse trabalho e é uma honra receber vocês. Muito obrigada. Sim. É isso aí, pessoal, também para mim é uma grande honra, a Érica, a Joyce, a gente gosta muito do que a gente faz nesse programa, a gente entrega um pedacinho da nossa história, dos nossos aprendizados, e que vocês fiquem aí com a gente, lembrando do nosso site, somostodosmestres.com, lá tem todos os programas, é possível vocês se cadastrarem lá, para você, ouvinte do novo, recente, no podcast, sempre está entrando várias pessoas acompanhando os programas, então pode parecer aqui um pouco repetitivo, mas é a tal da audiência rotativa e novos ouvintes, né? Uhum. Então você pode se cadastrar lá no site, você pode receber que nem como se fosse no YouTube, a cada novo programa você recebe o aviso do programa que está disponível, você pode também baixar os programas, fazer o download e ouvir offline, então tem também um tutorial como que é possível fazer isso lá no site, vale muito a pena vocês acompanharem os nossos programas, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente se vê no próximo programa aqui no Somos Todos Mestres. Até mais.